começando mais um ExudaCast, seja muito bem-vindo aqui, ó, na nossa terceira temporada. É com muito prazer que eu te recebo, eu que sou Luciana França, essa apresentadora que teve uma ideia, a ideia de trazer alunos da Exuda para contar um pouco a sua história aqui no nosso programa no ExudaCast, e eu quero fazer isso com cada vez mais frequência. Então, de vez em quando você vai ver aí na nossa legenda de um vídeo, aluno Exuda, conte sua história. E é o que a gente vai ter por aqui hoje. Um aluno que é duplamente Exuda, porque ele se formou 2 vezes por aqui. Eu vou primeiro apresentar ele para depois mostrar quem está do lado dele. Olha só, quer dizer, vocês já viram, né? Mas eu já vou falar logo, que é o Diego Cunha. Tudo bem, Diego? Tudo jóia, Lu, tudo bem. Verdade que você se formou quer dizer, já se formou uma vez e tá para se formar pela segunda vez por aqui. Exatamente, é. O famoso aluno egresso da Exuda. Me formei em contábeis e agora estou na área de tecnologia aqui dentro também. E falta pouco tempo para se formar em ADS. Exatamente, é isso aí. Análise de desenvolvimento desse sistema. É e quem é a coordenadora deste curso? É a famosa tia Ameliara, né? Tia Ameliara tá It's in the house. Tudo bem, Ameliara? Tudo bem, Lu. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Já cadeirinha catimbada aqui, né? Cativa. Sempre chamar, eu sempre estarei aqui com você. Eu quero saber por que você sugeriu o nosso querido... Vou chamar de Di, que é para não errar, porque às vezes eu erro Diogo. Fica à vontade. Eu quero saber por que o Diego Cunha foi o aluno que você fez. Acho interessante levar ele para contar um pouco da história dele com a instituição, não só com a instituição, mas com o mercado de trabalho em geral. Diego, ele sempre foi um aluno muito presente, muito ativo dentro das disciplinas ao longo de todos esses semestres. E ele sempre foi aquela pessoa inquieta, não no sentido de movimentar para o ruim, sim para o bem. Então, ele não é o que atrapalha a aula. Exatamente. Mas a inquietude dele faz com que ele comece a dar passos, a qual não é tão comum a gente ver essas iniciativas. Então, ele veio, na verdade, para cá, né? Acho que foi buscar o diploma, não foi isso? Buscar o diploma, exatamente. O diploma de contábeis. E aí ele estava querendo fazer essa transição de carreira para a tecnologia. E aí ele encontrou um antigo coordenador nosso do curso de tecnologia, mas que atualmente ele está como quadro de professores, né? Assumir a coordenação. E aí ele fez, mas a gente tem o curso de tecnologia. Ele, que bacana, então eu já conheço a história do Exuda, gosto do Exuda e por que não continuar na Exuda? Maravilha. Então, aqui está ele, Diego Cunha. Agora, antes da gente saber, cavilhar um pouco sobre a história do Diego, eu queria aproveitar para pedir para você aí, ó, seguir a gente. Segue a gente no canal do YouTube. Lembrando que o nosso programa na íntegra, ele passa, e ao vivo, ele passa no canal da Faculdade Exuda. Então, tá aí na tela para você ver, já se inscrever. Lembrando que a gente também está em outras redes sociais, você pode escutar o nosso programa e assistir também, que Spotify tem vídeo, né? Mas muita gente gosta de ouvir pelo Spotify. Então, tipo, o programa foi lá no YouTube um dia, no outro dia já está no Spotify para você dar aquela escutada naqueles momentos que você tem aí. Muita gente gosta de fazer correndo, muita gente gosta de quando tá lavando a louça, quando tá no banheiro. Então, coloca o fone de ouvido e fica escutando aí o nosso episódio pelo Spotify. E também para você acompanhar o que acontece por aqui, quem são os convidados, ver alguns rios interessantes que a gente faz, alguns cortes, @ExudaCast no Instagram. E para você também que quer ver os cortes um pouco maiores que tem por aqui, a gente tem uma página só para isso. Que se você colocar no campo de busca do YouTube, ExudaCast, tudo junto, tá? ExudaCast, cortes, você vai lá ver vários cortes que tem do nosso programa. Ajuda a gente a divulgar, que a gente é um bebezinho engatinhando e a gente quer poder chegar em mais pessoas. Afinal de contas, a gente sempre vem com um tema interessante por aqui, com especialistas e agora com aluno Exuda. Então vamos lá, Di, seguinte, vamos lá para trás, 2000 e
16 foi quando você se formou em contábeis. Exato, exatamente. Mas então você entrou quando? 2012. 2012, são quatro anos, né? Contábeis Contábeis é bacharel, então são 4 anos. 4 anos. E aí, primeiro, eu quero entender por que você escolheu contábeis e por que você escolheu a Exuda lá atrás. Vamos lá. Contábeis, eu acho que foi por uma escolha. Na época eu tinha assim, eu já trabalhava na parte de finanças, vamos dizer, né? Eu trabalhava numa empresa como auxiliar administrativo. E aí eu tinha 2 opções. Eu queria entrar numa graduação, mas eu não sabia exatamente se eu faria administração ou contabilidade. Então eu estudei os 2 cursos e as possibilidades que cada um traria para mim como profissional na área e tudo mais, e percebi que contabilidade me daria um leque maior de atuação, vamos dizer assim. Eu poderia tanto atuar como contador, como eu poderia continuar formado atuando como assistente administrativo ou como cargos mais altos dentro da minha função da empresa que eu estava. Então, a partir disso, também não posso deixar de mencionar que teve uma pequena influência do meu pai, né? Meu pai, ele era formado em contabilidade e tal. Pequena então, influência. Ele nunca chegou para me dizer assim, faz contabilidade, vai lá. Na verdade, ele fez o contrário. Quando eu disse para ele que ia fazer contabilidade, ele fez, tu tá doido. Mas, assim, sempre me deu muito apoio e tal. Então, eu resolvi ingressar na contabilidade, não me arrependi, fui até o final do curso. Realmente foi muito positivo, assim, para mim, como profissional no geral. Após finalizar o curso, eu continuei trabalhando nessa área de finanças. Mas espera aí, antes de se formar, como é que você achou do curso de contábeis na Exuda? Achei muito interessante, muito importante. Os professores eram muito assim, tinha muito conteúdo para trazer para a gente. Lá atrás, hoje em dia a gente tem uma visão diferente de mercado. As coisas mudaram, principalmente nessa parte de contabilidade. Todo ano muda, porque a legislação muda sempre e tal. Então, mesmo lá atrás, mesmo fazendo anos assim para trás, eu acho que a qualidade do curso ela continua se mantendo até hoje, porque eu conheço pessoas ainda hoje que estudam aqui contabilidade e dizem que o curso ainda é muito bom. E na época você conseguiu estagiar? Não, porque eu não tive essa obrigação, entre aspas, de estagiar, porque como eu já trabalhava no setor financeiro ali, então meio que eu já tinha uma experiência dentro da área que meio que me eximia de pagar um estágio obrigatório. Então, então você na época você já trabalhava nessa área financeira de que empresa? Eu trabalhava numa produtora de áudio daqui do Recife, o Estúdio Carranca. Eu era assistente administrativo lá no estúdio. E aí eu mexia com toda essa questão, essa rotina de administrativo, de financeiro e tudo mais. Então, de certa forma, como eu pesquisei antes de começar o curso e vi que o contador também poderia trabalhar nesse sentido nas empresas, eu meio que já estava aplicando os conhecimentos do curso no meu dia a dia, mesmo antes de começar a fazer o curso, vamos dizer assim. Então você uniu a teoria e a prática ali naquilo que você já tinha. Exatamente. E aí quando você se formou, você continuou no Estúdio Carranca? Depois que eu me formei, na verdade um pouco antes de me formar, eu saí do estúdio e fui para uma outra empresa, que não foi uma experiência tão bacana, eu não gosto nem de mencionar muito ela, mas eu acho que é interessante porque até esses momentos ruins da carreira a gente carrega alguma coisa de aprendizado. Então, segurei isso daí, eu acho que passei 3 meses na empresa, foi até um pequeno arrependimento que eu tive de ter saído do estúdio, porque como eu queria entrar na área de contabilidade para ter experiência como contador, né, porque acho que seria interessante para o curso, apareceu essa oportunidade, mas aí a empresa não era as mil maravilhas. Então eu acabei ficando 3 meses nessa empresa e aí saí da empresa. Passei cerca de 1 ano sem trabalhar, continuei o curso, finalizei o curso e aí depois disso eu entrei numa outra empresa, um escritório de advocacia daqui do Recife, que é importante até trazer um ponto para esse escritório, porque mais para frente, atualmente, ele vai voltar para minha trajetória novamente. Mas aí eu comecei como assistente de contabilidade nesse escritório e passei 5 anos trabalhando lá. Quase 5 anos, na verdade. Então a gente pode dizer que teve sucesso, né? Você se formou e esteve dentro do mercado de trabalho. Estive sim, exatamente. Né? Na área de contábeis. E aí, quando é que... Aí eu soube também, né, que você estava dizendo aqui, que depois você trabalhou em paralelo como fotógrafo de casamento. Exatamente. Enquanto você estava trabalhando na área de contábeis, você ainda fazia esse extra. Exato. Era um amor, era para fazer uma grana a mais, era o que isso? Lu, eu vou te dizer, eu sempre fui meio que apaixonado por fotografia desde criança. Eu lembro, eu não tenho tantas memórias assim claras de criança, mas eu me lembro claramente de toda vez que tem uma festinha em casa, eu querer pegar lá e a Chica para fazer foto do pessoal. E ainda lembro que era aquele clique e tava rodando para passar o filme, então eu sempre... Tá voltando à moda. Exatamente. Voltando o retrô, né? Tá fazendo sucesso agora, é isso aí.
Então eu sempre tive muito gosto, assim, por essa coisa de fotografia. Não tinha tanto acesso quando eu era criança, porque a gente nunca teve, assim, vamos dizer, uma liberdade financeira, vamos dizer, para investir em fotografia, nesse tipo de coisa e tudo mais. Com o passar dos anos, as coisas foram melhorando, a situação da família, os equipamentos foram se popularizando, posso dizer assim, então os valores foram caindo e tal. Então, hoje em dia a gente consegue comprar uma câmera com muita facilidade. Assim, em 2014, foi quando eu comecei a fotografar, também era mais simples de se conseguir. E então, em 2014, já dando um spoilerzinho que eu acabei de falar, eu comecei a me bandear para essa parte de fotografia. Já numa visão mais profissional, posso dizer assim. Eu sempre gostei, mas nunca tinha investido para entrar, nunca me imaginei trabalhando com fotografia, na verdade. Sim. E aí, naquela época, eu fazia parte de uma banda, um grupo percussivo, de um amigo meu que mora no Morro da Conceição. E aí eu ajudava eles nas produções de palco. E aí um certo dia a gente tava no ensaio, eu peguei uma câmera emprestada de uma amiga que tava lá também com a gente, comecei a fotografar. O pessoal gostou bastante das fotos. Você, a partir de agora, vai ser o fotógrafo da orquestra. Eu disse, caramba, mas eu não sei fotografar. Não, aprenda. Eu disse, tá bom, então. Comecei a ver vídeos no YouTube, pesquisar as coisas, consegui comprar minha primeira câmera. E aí, depois de um tempo, a rotina que eu tava de trabalho, faculdade, a banda. Eu também sou músico nas horas vagas, então eu tinha uma banda que eu tocava na banda. Toca o quê? Toco bateria. Toco bateria, toco violão, mas a minha paixão é bateria, vamos dizer assim. Eu tô até meio que enferrujado. Os vizinhos adoram. Faz tempo que eu não incomodo os vizinhos, tá? Mas sempre que possível eu gostava de fazer isso em casa. E aí, como eu tava fazendo muita coisa, chegou um momento, inclusive nesse mesmo período, em 2012, eu comecei a namorar com a minha atual esposa, com a Annelise, que ela também é aluna daqui da Exuda. Aproveita. Exatamente. Então, aproveita para fazer aquela declaração. Pois estamos hoje, inclusive hoje nós estamos completando 12 anos juntos. Oh, so cute. É isso aí, 12 anos no geral, né, de namoro e casamento e tudo mais, faz um bom tempo já. Inclusive, hoje eu tô aqui como estudante de ADS, por incentivo dela também, da minha família, me ajudaram bastante nisso. E ela é aluna da Exuda também. Ela é aluna da Exuda também. Mas ela entrou depois que você fez contábeis, ela que você falou agora, ela que te apoiou a fazer ADS. Ela que me apoiou. Mas como é que é isso? Você falou assim, não, vai estudar na Exuda. Eu me formei lá e ela veio. Aí depois ela te incentivou a voltar. Meio que quando eu tava, como a Madeira falou, que eu vim aqui buscar o diploma, não sabia nem que tinha o curso de tecnologia, e quando eu cheguei aqui vi lá a plaquinha, coordenação de tecnologia. E ela estava estudando o quê? Ela não estava estudando ainda, ela entrou comigo também, só que ela está estudando gestão comercial. Uau! Exatamente. Que legal. Eu vou chegar nesse ponto aí também, porque a gente tem um outro empreendimento nosso, e ela tá fazendo gestão justamente para melhorar esse nosso empreendimento e tudo mais. Então a gente, acho que já tá começando a se revelar o inquieto, né, que você falou, né? Inquieto, entendi. Saquei agora, Meliara. Tem muita coisa envolvida aí. Sim, mas aí vamos lá. Aí começou na fotografia, fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí eu disse, não, eu preciso filtrar um pouquinho. Olha só, tu estás tocando, tu estás fazendo faculdade, tá trabalhando, tem tua banda, tu tá namorando. Eu acho que tu poderia começar a pensar em abrir mão de alguma coisa para tu conseguir focar melhor nas outras. Porque tu tá fazendo muita coisa e vai acabar não fazendo muita coisa direito. E eu ainda acho que você devia tomar cuidado para não abrir mão de mim, né? Ela falou. Então, obviamente, eu ia fazer isso. Uma puxão de orelha. Aí eu disse, realmente. Então, eu comecei a filtrar as minhas coisas ali que eu tava fazendo. E aí eu saí da orquestra e saí da banda, porque a banda era uma diversão muito boa. Só que no final das contas acho que era mais estresse do que diversão, porque a gente se aperreava muito e tal. A gente não ganhava dinheiro pra tocar, era mais pela diversão mesmo. Então eu dei uma pausada nisso daí pra retornar mais à frente, né? E aí consegui focar no trabalho e na faculdade pra poder finalizar a faculdade com perfeição. Nesse meio tempo, apareceu essa oportunidade de começar a fotografar. Já que eu fotografava já a orquestra do pessoal, eu disse, eu já tô com a câmera, vou fazer um ensaio de casal. Aí eu fui, dei de presente um ensaio de casal para uma amiga do trabalho dela, da minha esposa. E aí o pessoal ficou louco pelas fotos e eu não sabia de nada que eu tava fazendo, porque eu nunca tinha fotografado pessoas. A minha frente mais era evento, vamos dizer assim, era palco. E aí eu precisava me atentar agora em direção de pessoas, em me comunicar melhor com as pessoas. Eu sempre dirigir pessoas, exatamente. Eu costumo dizer que um bom fotógrafo é aquele que dirige bem. Eu aprendi isso com o tempo. E também eu gosto. Aí é meu caso de amor, né? Assim, porque eu já fiz muito trabalho publicitário. São fotógrafos que
entendem o que o modelo tem que fazer. Então, assim, se ele entende de mão, Exato. como botar a mão, como fazer uma pose, e ele consegue transmitir isso para outra pessoa, que nem sempre ali é um profissional. Muitas vezes, falta de casal, a pessoa não sabe qual a pose que tem que fazer. Isso. Então, se o fotógrafo fala faz assim, faz assado, ele consegue te dirigir, ele fala com você, ele é bom. Exatamente. Né? Eu aprendi justamente isso no decorrer da profissão, né, de fotógrafo. Eu comecei, então, a partir desse ensaio, as pessoas foram gostando e aí outra pessoa veio, eu já consegui um ensaio sendo pago. Tipo, o primeiro foi de graça para me divulgar. Isso frila, né? Isso frila. E a contabilidade lá? E a contabilidade lá, o escritório, segunda a sexta, trabalhando tudo certinho e tal. CLT. CLT, exatamente. Aí comecei a aparecer mais para o mercado de fotografia. E aí comecei a investir mais também, comprar câmeras, comprar lente, na verdade, para câmera e tudo mais. Fechei meu primeiro contrato de fotografia em 2014. A partir disso, aí eu considero que eu passei 10 anos fotografando casamento. Eu já fotografava um pouquinho antes de 2014, mas em casamento, que era o meu foco principal até o ano passado, foram exatamente 10 anos. 10 anos e alguns meses ali. Tu chegou a ganhar mais como fotógrafo do que como contador? Cheguei a ganhar mais como fotógrafo do que como contador. Cheguei. Onde é que tu vê a vantagem em ser freelancer? Qual é a vantagem de ser freelancer e qual a vantagem de ser CLT e as desvantagens? Assim, aquela coisa, quando você é empreendedor, você meio que faz o seu horário e faz a sua meta, vamos dizer. Óbvio que depende de vários fatores. Mercado, principalmente, a questão da aceitação do público quando a gente fala de serviço, né? Fotografia, é aquela coisa, você pode ser um excelente fotógrafo, mas as pessoas precisam se identificar com o seu trabalho. Porque o que vende, na verdade, o que eu sempre falava é que CPF compra CPF. Você pode ter o melhor trabalho do mundo, pode ter o melhor desempenho em marketing para divulgar seu trabalho na internet, no Instagram e tudo mais. Mas se as pessoas não olharem para você e não encontrarem uma identificação com você, a pessoa, Diego, não o fotógrafo, elas não vão fechar com você. Eu costumo dizer que você quer estar junto de quem você gosta. Exatamente. A pessoa pode ter a melhor técnica possível, mas se for um pé no saco, vai chegar um momento que você vai falar assim, não tô afim. Exatamente isso aí. Então, conta muito essa questão da pessoa, da empatia, de você saber tratar as pessoas, de você ter uma personalidade que realmente atrai as pessoas com certa facilidade, vamos dizer assim. Do seu lado, né? Exato. Eu acho que eu sempre tive muito disso, assim. Tipo assim, eu sou um cara legal. Eu sou um cara legal. Não queria dizer isso, mas eu acho que eu sou um cara legal. As pessoas gostavam, assim. Eu tinha o costume de virar amigo dos casais que eu fotografava. E em muitos casos, a gente, depois do casamento, até hoje, eu converso com casais que eu fotografei lá atrás, em 2020, 2019. Eu já fui pra casa do pessoal fazer churrasco na casa do pessoal. Já tinha entregue o material há muito tempo. Então, a gente realmente cria um vínculo, um laço muito interessante nessa questão. Então vamos lá. Pra freela, você faz suas metas. Você estava dizendo. Exato. Então, vamos lá. As vantagens e desvantagens de ser freelancer e CLT. Vantagens de ser CLT. Você tem uma certeza, digamos assim, entre aspas, de que você vai estar com o seu dinheirinho certinho no final do mês, né? Tudo certinho ali e tal. Você se capacita pela empresa, você consegue se destacar para o mercado de trabalho, você tem possibilidade de conhecer pessoas dentro da empresa que podem, numa ocasião futura, numa futura possibilidade, te levar junto com ela para outras possibilidades maiores. Tudo isso também depende do seu relacionamento dentro da empresa, né? Acho que o relacionamento é meio que a chave de tudo, assim. Tanto para você ser o freela quanto para ser o CLT. Network. Exatamente, você tem essa questão do network. Agora, da mesma forma que como a vantagem, como eu te falei, entre aspas, de a gente ter o valor fixo certinho no final do mês, porque a gente sabe que não é o certo, porque a empresa, ela, a qualquer momento pode ter uma crise, você pode ser dispensado e aquilo que era certo já não é mais. O freela, ele consegue definir a meta dele e alcançar aquela meta e de repente, cheguei aqui, mas eu quero um pouquinho mais, dá para fazer. Tem contratos chegando, tem pessoas me contratando, me contactando para entrar em contato, para fazer o contrato, na verdade. Então, dá para fazer. Não é porque eu alcancei a minha meta esse mês que eu vou deixar de fechar mais um contrato porque eu já bati minha meta. Também exige maior organização financeira, né? Exatamente, uma organização maior. Nessa parte, a gente sempre teve essa ideia de ser freela, mas ser tudo organizado. Então, eu tinha meu CNPJ, eu pagava minhas obrigações ali, meus impostos, tudo certinho. E aí tem uma vantagem que você já era contador. Então, até para uma pessoa que quer
ser empresário e mudar, ter essa transição de carreira, no caso, eu trabalho aqui como contador de uma empresa, mas eu quero ser empreendedor e ter minha própria empresa, quando você tem uma base de estudo, por isso que faculdade, estudo, conhecimento sempre vale a pena. Com certeza. Né? Sempre vale a pena. Eu estava vendo recentemente uma influencer, que ela é filha da área de moda. Sempre foi uma família muito rica, a Maria Braz. E aí ela falando que se formou em Direito, que nunca atuou, porque acabou indo pelo caminho da mãe, na área da moda, mas que ela não se arrepende de hora nenhuma de ter estudado Direito, porque aquilo faz ela ter uma noção melhor quando ela vai assinar os contratos, quando ela vai fazendo as coisas dela. Então, assim, é muito interessante você estar contando um pouco da sua história, porque tem gente que pode estar falando assim, tá vendo? Ganhou mais na área de fotografia do que em contábeis, não devia ter estudado contábeis. Não é isso, né? Exatamente. Às vezes você se encontra em outra coisa, você dá certo em outra coisa, mas o seu conhecimento que você adquiriu fazendo uma graduação, ele não foi dispensado. De forma alguma. Foi só um complemento. Concorda, Meliara? Na verdade, eu costumo dizer que é a fundamentação, né? Para você poder desenvolver, evoluir, você precisa ter esse conhecimento base que vai lhe dar uma segurança de você poder dar um passo a mais. Por exemplo, se ele tivesse empreendido sem ter esse conhecimento prévio de gestão financeira, ele iria conseguir, mas com certeza seria um pouco mais difícil, porque ele ia estar aprendendo no momento que estivesse executando. E às vezes uma tomada de decisão errada poderia comprometer todo o planejamento dele. Então, essa formação que ele teve prévia, por mais que ele ainda não tivesse formado, né, porque foi formado em 2016, Exato. mas o embasamento ele já teria para poder se sentir seguro e virar um freela, digamos assim, né? E virar um freela. Eu vejo muitas pessoas, quando vai na arte do empreender, não é fácil. Você empreender é você fazer todos os dias ser um novo dia, você não sabe. São coisas que você não consegue se planejar, você não pode fazer nada planejado no futuro. Você só consegue planejar aquele mês ou aquela semana. Então, é muito incerto porque depende da meta que você vai traçar. Exato. Por mais que ele tinha as pessoas, os contratos, a meta dele, ele vinha batendo e continuava chegando mais cliente, no início você não tem essa lista de cliente, digamos assim. A sua carteira de clientes, a sua né? carteira de clientes. E exige uma disciplina danada também de quem está ali como freelancer uma também. Resiliência. Total. É ser resiliente todos os dias. Pois é. Então, eu acho que o CLT faz com que você veja diariamente o que você estudou podendo ser aplicado e você evoluir profissionalmente naquela área que você escolheu. Entretanto, o freela lhe dá a oportunidade de você sair da zona de conforto. Sim. Porque às vezes também tem essa questão, né? Você tem uma graduação, pronto, vou fazer isso o resto da vida. Não tem problema nenhum se foi isso que você escolheu. Já estou aqui, tá tudo certo, eu vou fazer o que mais? Exatamente. Já está tudo certo, é que eu vou mudar, Exato. né? Então, você precisa ser inquieto e ter muita atitude de tomar uma decisão, porque você tende a ser mais tradicional nas decisões e até costumo dizer, quando tem a pessoa que é conservadora. Eu estou ali, vou fazer, então quando você sai do seu conforto, realmente você, às vezes, dá errado porque você fica tão... Então, será, e o será nunca acontece. Sim. Mas então, vamos voltando lá. Então, você ficou ainda como freela de casamento, Isso. fazendo foto, e CLT ali de segunda a sexta na área contábil. Onde é que isso tudo mudou? Vamos lá. Começou a mudar em 2016, veio minha formação, e a gente casou em 2016, no final do ano. Um pouco antes da gente casar, a Anne foi demitida da empresa que ela trabalhava.
Então meio que a renda de casa ficou só da minha parte, Em né? cima de você. Exato. E aí eu tinha o escritório e tinha a fotografia. Já 2014, 2016, 2 anos de fotografia, já tava meio que engatinhando ali, né? E tinha um burnout também ou tava tudo certo? Não, ainda não. Até hoje ele não Sei chegou, lá, né? então vamos. Tinha uma pálpebra vibrando. De vez em né? quando ela tremia um deixando, pouquinho, mas a gente vai dizia, opa, calma aí, segura um pouquinho, dorme uma noitezinha um pouco mais e já tava tudo de boa. Eu sou péssima, eu já tava pensando uma fala aqui inapropriada. Vou falar. E tinha tempo de transar, tinha tempo de fazer amor, de namorar. Tinha sim. Porque a pessoa trabalhar de segunda a sexta, né? E depois ainda de noite tá fazendo casamento. É puxado. É ou não é puxado? Continua sendo, continua sendo. Hoje em dia a correria continua, só que com outros focos. Tá, deleta essa parte, pode cortar, viu, Rai? 2016 ela saiu do trabalho, a gente se casou no final do ano. Em 2017 surgiu a Oficina do Requinte, que é a nossa empresa de papelaria de casamento, que a gente tem até hoje. Então a gente tá aí há 8 anos, né? Exatamente, 8 anos. É isso, às vezes eu perco a conta até. Mas a oficina, eu falo que ela surgiu no casamento da gente, porque no casamento a gente teve algumas experiências ruins com alguns fornecedores. Papelaria foi um deles. E a gente não recebeu o material como a gente gostou, como a gente pretendia, mas esperava receber um material tão legal. Então, a gente disse, rapaz, em fevereiro do ano que vem, de 2017, ela faz aniversário e a irmã dela também faz aniversário. As duas no mesmo mês. Ela decidiu fazer, organizar uma mesinha com umas coisinhas decoradinhas pra irmã. E ela tirou eu tirei umas fotos, Sim. postei, o pessoal gostou. Mesma coisa da fotografia. Do nada surgiu aquela oportunidade de negócio. Aí ela fez, vou trabalhar com isso. A gente começou a estudar, ela começou a ir atrás de cursos, se especializar e tudo mais. Com o passar dos anos. Papelaria para eventos. Para casamento, principalmente. Para casamento. E tem arroba? Tem arroba Oficina do Requinte com 2 Fs. 2 Fs de faca. Oficina do Requinte com Oficina com 2 Fs. Exatamente. Isso aí. Certo, beleza. Aí o que é que acontece? Já estava corrido com fotografia e contabilidade, veio a oficina. Então agora não tinha mais, não era só o Júlio que tinha 2 empregos, eu tinha 3. Então foi mais correria ainda, né? Mas aí com o passar dos anos a gente foi se estabelecendo, foi nichando mais essa questão dos clientes da oficina. Eu vou dar uma acelerada na oficina só para chegar no atual. Hoje a gente já está com uma carteira de cliente bem bacana. A gente praticamente não faz nada com divulgação de marketing, porque todo cliente que chega pra gente é cliente que chega do orgânico ou por indicação de parcerias que a gente tem com vários cerimoniais. Ou você casou, você indica pra Meliara. Você vai ter neném agora, inclusive você vai ter neném agora, né? Qualquer coisa, se precisar. Inclusive, você fale estava falando aí. eu já estava aqui pensando que eu vou fazer uma decoraçãozinha na maternidade, talvez eu precise. Depois que terminar, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Faz um negócio. Vamos com calma. Vai ter desconto? A gente desenrola essa guerra. E aí, a gente veio andando com a oficina, né? Veio crescendo. Até hoje a gente tá num crescimento bem bacana. Só que para dar a virada, como você perguntou, onde é que tudo isso mudou? 2019, eu fui demitido do escritório. Aí eu já tava, há 5 anos fotografando. Já tava bem estabelecido no mercado. Já tinha encontrado minha identidade. Porque é uma coisa que é assim, você não começa e eu sou isso aqui e tá tudo certo. Não, você vai mudando, vai se aperfeiçoando com o tempo, vai estudando coisas novas, técnicas novas, vai bebendo de outras fontes, né? Como o pessoal gosta de falar. Você vê vários fotógrafos, você toma referências para você que isso vai transformando o seu trabalho, assim como em outras áreas também acontece. Então, em 2019, em fevereiro de 2019, eu saí do escritório e aí disse, vou focar em fotografia agora. Já que eu fui demitido, então essa era a janela que eu tava esperando tanto pra arriscar, assim, meter a cara e mergulhar na fotografia. Porque é aquela coisa, eu acho que não é só de fotógrafo, mas o empreendedor que faz o freela, porque até esse momento, mesmo que eu tivesse meu CNPJ como fotógrafo, tudo certo, ainda era um freela pra mim. Porque o meu certo era o meu CLT, que eu tava lá, agarradinho, todo mês, com a certeza de que ia receber. E aí, como eu falei, a desvantagem, chegou no final do mês, eu não tinha mais aquilo ali para receber. Então, agora vamos lutar para trazer para dentro de casa o sustento com a fotografia. Deu super certo. 2019 foi um ano maravilhoso. Eu tive um faturamento assim que eu nunca tive nos anos anteriores. Foi bem massa. Tava tudo indo de vento em popa. E a pandemia? A pandemia. 2020 veio a pandemia. Aí é aquela coisa, né? Aí o bicho pegou. Foi um balde de água fria na minha cabeça e na cabeça de Anny também. Porque eram 2 empresas que eram envolvidas com o evento. E aí, eu fotografando, a oficina fazendo papelaria, fazendo caixa de cartonagem e tal. Para tudo. Que desespero. Eu tinha vários contratos que estavam fechados já para os casamentos seguintes.
ela também tinha vários contratos que estavam de papelaria para entregar para alguns meses para frente. A nossa sorte foi que eu conheço vários amigos da área que eles precisaram devolver vários valores para os clientes. Porque o evento foi cancelado, a pessoa queria o dinheiro de volta. E é justo, tá certo. Sim. Os contratos regem isso, essa devolução e tal, então vamos devolver o dinheiro pro pessoal. Todos os nossos contratos, eles foram suspensos. Ou foram seja, pausados. Lá O pessoal disse, voltar, vamos segurar, vamos ter fé que vai voltar, e aí a gente vai adiando, se precisar vai trocando data, mas não precisa se preocupar com devolver valor nem nada. Então, pra gente foi a salvação. Aí a gente se segurou nesse momento, mas a reserva vai embora de uma forma que você nem imagina. E aí, quando você menos espera, já tá com aquela agonia, querendo correr atrás de coisas para poder resolver, parte financeira, que pesa bastante. Enfim, a pandemia realmente foi um momento assim, bem complicado pra gente. Não só como pessoa, a gente não precisa nem falar, né? Porque todo mundo tava um pouco perturbado nesse período, que não tinha como não ficar. Realmente era uma situação muito caótica, mas a empresa, a gente precisou sustentar, assim. A gente pensou em algum momento em vamos fechar, não vai dar certo não, vamos parar. Eu tô aqui no Instagram da Oficina do Requinte, cada coisa linda. Obrigado. Eu sou dessa, já sou rápida, que já tô catucando. E aí, passou pela pandemia, os eventos voltaram a acontecer, a gente retornou com os contratos que estavam pausados. Graças a Deus conseguimos seguir adiante, né, atender tudo certinho e tal. Só que pós-pandemia, para mim, o mercado de fotografia ele voltou completamente prostituído, posso falar, porque fotografar hoje em dia é muito simples. Você basta comprar uma câmera. Clicar. Exatamente. Você basta comprar uma câmera, que não é tão caro, se você for pesquisar direitinho. Assistir algumas horas de aula de vídeo no YouTube, que é de graça, e você sabe fotografar. De fato, você sabe fotografar, você sabe operar a câmera e tudo mais. Mas aí não diminui de forma alguma a trajetória de quem começou dessa forma, até porque eu também comecei assim. Eu nunca fiz curso de fotografia, eu sempre fui autodidata de fotografia. Só que quando você chega num certo ponto, a bagagem que você carrega durante tantos anos acaba que influencia muito positivamente no resultado do seu trabalho. E não só isso, mas também a forma como você trata as pessoas, o que você falou. Aquela forma de você dirigir a pessoa, de você explicar como é que se faz e tudo mais. Então, tudo isso conta muito para você assim, mensurar o nível de um profissional, vamos dizer. Só que quando veio a pandemia, fotografar é muito fácil, como eu estava dizendo. Depois da pandemia surgiram muitos fotógrafos. E os clientes... Por que tu acha que surgiram tantos fotógrafos? Porque é fácil começar a fotografar, entendeu? É como eu tô falando, você consegue muito facilmente comprar uma câmera, assistir algumas aulas no YouTube e você já consegue fazer, de fato. E assim, tá tudo bem. Tem que ser assim mesmo. Entendi. A inquietude para esse sentido eu acho massa, porque você tá se esforçando para aprender uma coisa nova. E é uma coisa que pode te trazer sucesso. Mas aí a concorrência, né? Só que a concorrência fica muito alta. Você falando isso, veio uma coisa na cabeça. E aí, quando você é especialista de algo que não é qualquer pessoa que pode fazer, por exemplo, vamos para medicina. Não é qualquer pessoa que pode se tornar médica. Ela tem que estudar pra cacete. Ela tem que fazer uma graduação. Ela tem que se especializar. E aí, quando você tem tudo isso, a probabilidade de você ser um profissional onde você tem mais estabilidade para encarar o mercado, para tudo, saber que o mercado não vai se prostituir com tanta facilidade, faz toda a diferença. Exatamente. Aí a gente volta para a faculdade, a gente volta para a universidade, a gente volta pro como é preciso se especializar, como é preciso se graduar, como é preciso se nutrir de conhecimento. Tem uma base, né? Para não ser mais um. Exatamente. É isso aí. Né? Exato. Sim, e aí... Aí o que aconteceu? Os clientes, no geral, não falo de todos de forma alguma, porque existem aquelas pessoas que conseguem reconhecer o valor naquele trabalho, vamos dizer assim. Então, a maioria das pessoas, elas procuram preço na parte do serviço. E eu falo isso não só de fotografia. Você pode ser uma manicure, você pode ser um cabeleireiro, vai sempre ter alguém ali pedindo um descontinho. Faz um descontinho. Mas isso é coisa muito brasileira, viu? Mas é porque fulano faz, eu encontrei em fulano um preço mais legal e tal. Muitas vezes eu cheguei a dispensar. No começo eu me estressava bastante quando o pessoal chegava com essa. Mas depois, com a experiência, ao passar dos anos, eu dizia muitas vezes, se eu fosse você, eu iria fechar com esse fulano aí. Porque do jeito que ele tá com esse preço baixo, quando você voltar lá, ele não vai ter mais sua agenda. Então é melhor você aproveitar. Mas eu passei um certo ponto que eu não baixava mais meu preço para tentar me enquadrar no mercado, vamos dizer assim.
Só que eu vi que a procura dos clientes estava muito mais por preço do que pelo valor que eu estava oferecendo no meu trabalho, que eu sempre costumava oferecer. Serviço, Exatamente. Então, tipo, não é só... Mas tem barato que sai caro, viu? Exatamente. Eu conheço várias histórias. Tem barato que sai caro e tem caro que sai barato. Exato. Eu conheço várias histórias de clientes, assim, que fecharam comigo porque passaram por uma experiência ruim com o cara que fechou o contrato e no dia do ensaio o cara não foi e eles tiveram que romper o contrato e já tinham falado comigo antes, mas acharam caro e agora tiveram que vir pagando, tipo, pagando o que eu tinha cobrado e já tinha pago o que tinha pago lá pro cara antes. Mas eu acho que isso é muito cultural, sabia? Pois é. Eu tenho percebido muito isso. E assim, eu já fui essa pessoa de tipo, tudo tinha que ter um desconto, até que uma hora que você fala assim, meu irmão, vou valorizar os profissionais que eu sei que fazem a diferença. Por exemplo, cabelo. Eu sou meio doida do cabelo. Eu era sempre aquela que quer procurar alguém que vai fazer mais barato. Depois eu vi, porra, estão estragando meu cabelo. Vou onde é o mais caro? Eu quero ir no mais caro. E às vezes você vê que você paga mais caro naquele momento, mas o prejuízo é menor ao longo do tempo. Exatamente. Então, a gente encontra muito isso no mercado. E já pelo outro lado, por exemplo, eu, enquanto assessora de imprensa, que eu sou jornalista, eu sou muito reta, né? Tipo assim, vamos supor, aqui esse celular vale R$10. Aí eu vou te cobrar, não, R$10. Aí a pessoa vai pedir um desconto. E aí eu fico, não, já tô dando o preço, que é o preço. A gente vai começando a entender o mercado, você fala assim, é 12. Porque você sabe que a pessoa vai pedir o desconto, pronto, é 10. Eu me acho burra até nessa parte, porque eu não tenho muita paciência para isso. Eu queria que a pessoa falasse logo o preço. Não vamos barganhar, ficar negociando, não. Mas eu já entendi, ok, tem margem para cima, margem para baixo, e a gente tem que aprender a negociar e jogar o jogo, né? Flexível, né? Exatamente. Isso, jogar o jogo, porque o povo quer isso. Então vamos jogar o jogo. Isso a gente só aprende vivendo, né? Exatamente. Pois é. Eu quero saber quando é que chegou a ADS. ADS. 2023, final do ano, eu já estava saturado por conta dessas questões de procurar por preço e tudo mais. Eu disse, velho, eu acho que não tá dando mais. Foi uma coisa que eu lutei muito pra ter. Eu até fiquei muito relutante em sair da fotografia, porque era uma coisa que eu sonhava muito. Tipo, eu quero viver de fotografia. Aí eu cheguei nesse ponto e agora eu não quero mais. Tipo, e agora? O que é que vai ser de mim? Uma sensação de abandonar o barco. Pois é, eu disse, caramba, velho, eu lutei tanto. Tipo, tanta gente me conhece. Tinha um Instagram acho que com quase 15 mil seguidores. Porra. Nada era comprado. Tipo, a galera... Orgânico. Então, assim, foi uma construção muito, muito significativa, assim. Começar do nada... Porque eu tirei uma foto dentro de um estúdio e o pessoal disse, agora tu é fotógrafo, e chegar no ponto que eu participava de várias associações de fotografia, tinha prêmios que eu escrevia as fotos e tudo mais. Então, tipo, o trabalho era realmente muito reconhecido. Mas chegou no ponto que não estava mais rendendo financeiramente pra gente. A oficina, a oficina esse tempo todo, desde 2016 pra cá, ela tá ali lado a lado também. Então, se não fosse a oficina, em vários momentos, a fotografia... Se fosse só a fotografia, vamos dizer assim, a gente tava ferrado, posso dizer. E aí chegou nesse momento... E aí tu desistiu total de contábeis? Contábeis, a partir do momento que eu saí do escritório, eu disse, vou arriscar na fotografia. Se não der certo, eu volto de repente, tento alguma coisa, me recolocar no mercado, na área de contabilidade. Mas como deu muito certo, já vinha dando certo, na verdade. E em 2019 foi o ano do boom, assim, do grande crescimento, eu disse, não volto mais. Só que aí veio a pandemia, aí eu ainda fiquei naquela esperança de depois da pandemia vai voltar ao normal, vai ser de boa e tal. Voltou a pandemia, voltou legal, mas começou a esfriar. Só que aí entra aquela questão de por que não voltar para contábeis? Eu ia ter que fazer uma grande reciclagem para voltar para contabilidade, porque eu passei, tipo, 2024, foram 5 anos afastado de contabilidade. Nesse período, eu posso dizer, eu não vi nada de contabilidade. Não falo isso sem vergonha nenhuma, porque eu estava focado em outra coisa. Eu também sou muito assim, tipo, eu vou fazer isso aqui agora, eu vou focar nisso aqui. Então eu vou colocar minha energia toda nisso para fazer dar certo. Então eu estava focado na fotografia e focado em crescer a oficina do Requinte também. Porque é o meu negócio próprio. A empresa está no nome de Anne, mas estamos juntos ali. Tipo, é a parceria nossa da vida. Sim. Então eu disse, contabilidade, fica quietinha aí. Não tinha nem pego o diploma ainda. Né? Não tinha pego nenhum diploma ainda. E o contador é o único profissional que você precisa, obrigatoriamente, você precisa ter para abrir e fechar uma empresa. É verdade. Ou seja, você pode fazer, você fez isso para a Anne ou né, tipo assim, pelo menos uma coisa você não precisa gastar contratando alguém, porque você já tem seu diploma. Até hoje ainda mantenho o controle interno da oficina, sou eu tudo que faço e tal, enfim, essa parte de back-office, de planilha, é tudo comigo lá. Inclusive, por conta do ADS, né, eu tô já, assim, automatizando isso, enfim, tô estudando outras possibilidades para deixar o processo melhor.
Mas aí o que aconteceu? Como eu tava falando, 2023 eu disse, cara, tá demais. Aí ela foi e veio a minha pulguinha lá, né? Vai pra tecnologia. Mas tu já tinha achava que tinha aptidão para? Eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Acho que a primeira conversa de bar que a gente teve, quando a gente nem namorava, ela fala isso brincando com a minha cara até hoje, que eu destrinchei um Galaxy S3, que era o da época, o aparelho top da época. Eu falei do Galaxy pra ela de cabo a rabo, porque ela tava querendo comprar um celular novo e eu expliquei tudo pra ela e tal. Hoje ela fala isso tirando a mão da minha cara, né? Porque era pra estar fazendo outras coisas ao invés de estar conversando sobre o celular. Mas enfim, pra você ver, desde lá de trás eu sempre gostei de tecnologia, sempre. Meu computador em casa, meu pai comprou um computador pra gente. Eu lembro claramente de pegar o CPU, botar em cima da mesa, desmontar o CPU inteiro pra limpar, depois limpava, colocava tudo de volta, botava lá, eu formatava o computador em casa. Eu era o cara da tecnologia da família, vamos dizer assim. Você é o irmão que todo mundo gostaria de ter. Né? Pra ajeitar as coisas, né? Pra quebrar os galhos dentro de casa. Mas interessante que muita gente que começa nessa área de tecnologia começa assim, metendo a cara, abrindo o computador. Exato. E bota e tira, sei lá o quê. E eu acho que tem que ter um desapego, porque fico pensando, meu Deus, se eu fosse abrir tudo aqui e não conseguisse colocar depois, e o prejuízo? Pois é. Eu escutar Diego falar e me vem o corte, né, na minha vida, na hora que eu decidi fazer, na época se chamava informática, não usava nem o termo tecnologia. Só de graduada eu tenho 20 anos, então faz tempo, faz um pouquinho de tempo. E na época eu não ia fazer tecnologia, foi por direcionamento do meu pai, eu queria fazer engenharia e na época não tinha essa oportunidade na área de engenharia, principalmente para mulheres. E ele fez, já que você gosta de matemática, de exatos, por que você não vai para informática? Eu, tive a sorte que gostei, então sigo aí há mais... Eu entrei na graduação em 2002, então 23 anos, né, na área. E aí eu lembro que na época eu tinha um namorado que ele queria comprar um computador e foi comprar o computador do tio. E ele fez, tu monta lá em casa? Eu fiz, monto. Aí ele pegou, trouxe o computador da loja do tio e eu montei. Quando eu montei e liguei... Deu errado. Ele estourou. Explodiu. Meu Deus. Ele, o que você Morreu fez? Do coração. Eu nada, eu não fiz nada, eu só fiz ligar. E porque assim, a gente ser da área de tecnologia é pra gente consertar de telefone, exatamente, a ar-condicionado e ventilador. Isso é o que o povo acha. Isso, exatamente. Eu já tive aluno de cursos que não era tecnologia, acho que era pedagogia na época, era contábeis, eu não me lembro, porque eu já ministrei aula. E ele fez, professor, eu tô com probleminha no meu ventilador, posso trazer pra senhora dar uma olhadinha? Mentira. Aí eu fiz, mas isso não é pra quem faz engenharia elétrica, não? Mas vai explicar o pessoal. Vai explicar. E aí eu peguei e fiz, mas eu não conserto ventilador. E a pessoa, ué, como é que pode? Tu não é formado em tecnologia, como é que tu não sabe consertar um ventilador? Aí você, todo com jeitinho, você dizer, olha, na medicina, o médico da cabeça opera o pé. Não, é da mesma forma. Basicamente a mesma coisa. Sei que não tem nada a ver. Uhum. É a parte mito, elétrica, né? É uma viagem da galera. E aí, ele, o que é que você fez? O que é que você fez? Voltando, né? Eu não fiz nada, eu só fiz ligar, não sei o que. Ele pegou, a gente desligou, não sei o que, ele levou pro tio e disse, não. Aí fez, tio, não vou querer não. Eita, enrolou. O negócio, não sei o quê. E aí o tio fez, eita, ainda bem que tu voltasse, eu esqueci de te dizer. Não existia nem computação nas nuvens, né? Eu esqueci de te dizer, pra não haver roubo, eu tiro sempre o HD do gabinete. Aí eu fiz, como é que você, em sua consciência normal, vende um computador e sem tira o HD do computador? Lógico que ia explodir. Estourar. Lógico que ia estourar. Sei que ele tava todo fechadinho. Então você como é que vai descobrir? Vai imaginar que tava... Aí me deu aquele alívio que tipo assim... Ufa, não sou mau caráter. A besteira não foi minha. Não é tipo assim, porque eles iam... A Meliara ia devolver sem falar que teve a explosão. Não foi eu. A Meliara, é nessas horas que a gente vê que a pessoa mas eu achei
achei uma péssima profissional. Eu fiz, como é que eu não sei ligar um computador? Eu só sabia, na época que eu entrei na faculdade, eu só sabia ligar computador. Não sabia nem o que era um bloco de notas. E aí precisa o seu conhecimento. Então e eu nunca fui a melhor aluna da turma. Eu era aquela aluna mediana, que passava. Então, se um professor fosse indicar alguém, com certeza não seria eu. Por quê? Porque tinha pessoas muito melhores do que eu. Muito melhores do que eu na turma. Mas eu já vi tantos e tantos profissionais que se destacam, que são os melhores, mas quanto alunos às vezes eram os medianos. Verdade. E aí eu fui construindo a carreira, aí eu tive eu fui para uma empresa, né, CLT, e eu sempre almejei seguir carreira acadêmica. Então, quando eu passei no mestrado, eu fui pedir dispensa para assistir às aulas do trabalho. E aí eles não me dispensaram, aí eu precisei pedir demissão, saí com a mão na frente e outra atrás, né? Porque eu pedi a demissão. Faz parte. E aí eu fui chamada para ser colaboradora da Universidade Rural de Pernambuco, no ensino à distância, que eu estou lá há 17 anos. Sendo que os professores que estavam lá, ou a equipe que estava lá, tudo concursado, servidores, tinham sido meus professores na época da graduação. Então, se eu fosse um mau caráter, digamos assim, e não quisesse nada com a vida, eu não teria nem tido essa oportunidade. Então, ele só ia saber do meu... Eu poderia ter mudado? Poderia. Mas qual era a visão que ele teria minha na época da graduação? Então, nem a oportunidade para dizer, bora ver como é o trabalho dela, eu não teria. Então, eles gostaram, né? Porque fazem 17 anos. E aí a gente foi construindo eu fui construindo a carreira. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno, por mais que diga, quem foi que te ensinou programação? Aí foi a Meliara, misericórdia. Mas também aprende. Tipo, já ouvi vários... Mas por que o misericórdia? Porque você é chata? Não, porque eu reprovo. Eu não, né? Você reprova quem não faz, quem não é comprometido, quem não estuda. Não, mas não é por perseguição. É porque eles terminam confundindo. A disciplina de programação é uma disciplina muito pesada para o curso. Então, eu costumo dizer que é você aprender um idioma. Então, não vou dizer inglês, porque faz muito parte do cotidiano, mas vamos dizer que a gente está aprendendo um idioma grego. Então, você só tem aula uma vez na semana. Peraí, que essa é a hora do corte. Quem quer entender um pouquinho de programação, quando está estudando programação, por que você faz uma metáfora aí com aprender um idioma? Porque é necessário a gente estar exercitando constantemente. A gente só tem a aula... Quando a gente vai aprender o idioma, a gente só tem a aula uma vez na semana. 3 horas por dia. E aí, quando chega em casa, a gente vai aprender... A gente vai ler livro em português, vai assistir filme dublado, vai escutar música MC Troinha, Balança, Balança. Nada contra, eu curto. Mas a gente não vai estar exercitando o idioma. Então, vamos dizer que a gente está aprendendo o idioma grego. E no momento da sua avaliação, você vai ter uma entrevista para ganhar em euro. Mas você precisa fazer a conversação em grego. Por mais que você entenda o alfabeto grego, você não vai saber construir uma frase. Sim. Verdade. E aí é onde você se dá mal na disciplina. Porque você não tem exercitado. Então, não adianta você ler um livro uma semana antes de prova. Não perca seu tempo. Eu até brinco, eu fiz, vá namorar, vá para o motel, vá para o raio que o parta, mas não estude de véspera, porque não vai adiantar. E aí o pessoal muitas vezes confunde, porque o esforço vai ser muito grande. E aí eu não quero ter o esforço. E aí eu vou pagar para ver. Quando vai pagar para ver, vem a nota baixa. E aí... A culpa de Ameliara que reprova as pessoas. Sempre será. Porque nunca passarás em ti, Ameliara. É o dilema aqui, ó. Eita! Como é que essa câmera vai dar para fechar? Tá aqui, ó. Nunca passarás em ti, Ameliara. Em ti, Ameliara. Rapaz, ou seja, se você estuda programação com a Ameliara, ó, na linha, meu amigo, porque senão, ó... Vai repetir a cadeira. E aí o pessoal termina confundindo. E eu fico feliz quando a pessoa disse que eu fui a professora de programação. E o pessoal conhece o trabalho, devido que eu vou exigir que você seja o melhor.
Mas eu não vou exigir com casca de banana para ferrar com o aluno. Eu quero que você seja o melhor profissional que você puder ser. Porque eu já estou com o meu diploma. Você já está bem, Diego daqui a pouco, você já tem seu diploma. Sim. Então, a gente precisa ter essa construção do saber. Então, durante esses 17 anos, as pessoas sabem do meu trabalho. Quando eu vim aqui para a Exuda, foi a convite, porque alguém conhecia meu trabalho. E não tem marketing melhor do que indicação, né? Exatamente. Eu fiz, trabalhei, ela faz acontecer, ela é super parceiraça. Ela é parceira do podcast também, ou seja, quando ela chega chegando. A gente faz assim, porque eu acredito no trabalho em equipe. Você sozinho não faz nada. Sim. E mesmo eu tendo há 17 anos cargo de gestão em outras instituições, quando eu vou para uma instituição que eu apenas sou professora, não exerço nenhum cargo de gestão, eu chego junto, mas não é pensando em chegar no lugar do atual coordenador. Sim. É porque eu acredito de fato na parceria. Uhum. E ninguém vai conseguir gerenciar nada sozinho. E desde quando eu entrei na Exuda, todo mês eu recebo a ligação. E aí, já está disponível? Sim. E aí, já está... Fico lisonjeada. Mas acredito que não é o Você momento. fala, tipo, outras oportunidades de trabalho, outras pessoas indo atrás. Para trazer a gestão para lá, porque entendi. sabe do trabalho Ou seja, que eu exerço. Quando faz um trabalho bem feito, quando você se torna pertencente daquele lugar, quando você chega junto, o trabalho não vai faltar. Exatamente. Mas vamos voltar para E rápido, só para fazer, é você se colocar na prateleira. Essa é a dica que eu dou. Como assim se colocar na prateleira? Se colocar visto. Não eu uso muito o termo amostrando-se. É se colocar visível para o mercado. Mas não é passar na perna de ninguém, querendo aparecer, sair melhor do que as outras pessoas. É você se tornar visto pelo trabalho que você realiza. Isso é a definição que Diego está trazendo aqui para a gente. Ele teve esses seguidores, essa carteira de cliente organicamente. Por quê? Porque as pessoas utilizaram do serviço dele, se identificaram, gostaram e indicou. Então, muitas indicações foi porque, de fato, ele se mostrou, ele se colocou... Mas como se colocar visto para quem trabalha na área de tecnologia? Pronto. Um primeiro passo, quando você ainda está na área da graduação, aquelas conteúdos que você se identifica, aquelas áreas que você identifica, procura o professor. Professor, você tem algum projeto? Você tem alguma leitura? Que pode... Eu gostei dessa temática, que eu pudesse me aprofundar mais. A gente tem um classroom daqui que se chama Exuda Tech. A gente coloca lá oportunidades, estágios, cursos, eventos, palestra, tudo que é da área de tecnologia. E eu sempre passo na turma e digo, olha, mesmo você sendo o primeiro período e vocês não tiverem a cara de pau que eu tenho, porque eu já tenho, eu vou mandar o currículo. Exatamente. Se eu não for aceita para fazer a entrevista, beleza, eu não já tenho, vou tentar o próximo. Mas se vocês, eu até disse, se vocês não tiverem essa cara de pau que eu tenho, de mandar o currículo mesmo assim, sem ter experiência nenhuma, já é uma orientação para vocês entenderem o que o mercado de trabalho está exigindo de um profissional na área de tecnologia. Alguma linguagem de programação diferente, alguma técnica, algum processo, alguma tecnologia nova que vem surgindo. Então, precisa se apropriar do que o mercado está pedindo. Principalmente na nossa área, que quando você acredita que está dominando, surge uma nova tecnologia. Exatamente. Perfeito. Maravilha. Agora, vamos lá. E aí você... já no começo do namoro, já começou a destrinchar celular, mostrou que você tinha uma paixão por ADS. A tecnologia já vivia na minha vida, assim, desde sempre. Eu sempre fui muito tecnológico. Né? A gente tava justamente nessa questão de como veio pro ADS, né? E aí, como é que foi essa transição de carreira? Final de 2023, aí ela começou a me cutucar ali. Anne, sua mulher. Segundo semestre, amor, vamos ver. Eu acho que tu podia fazer o curso. Porque
porque seria Ela não bom... estava na Exuda ainda? Não, ela não estava. Seria bom você fazer o curso, porque é uma hora que você gosta e tal. Vamos começar a pesquisar. Mas e tal. tu sabia que queria área de tecnologia? Eu sabia que eu queria tecnologia, exatamente. Mas não sabia qual área da tecnologia. Exatamente. Eu não sabia ainda qual curso eu ia ingressar, né? Certo. Eu comecei, eu tenho alguns amigos que são da área, já trabalham há muitos anos. Perguntei, conversei bastante com o pessoal. E aí, você pode fazer rede de computadores, mas é uma coisa que eu nunca me identifiquei muito, porque é uma coisa muito nichada, muito específico. Tem a parte de segurança da informação, que é uma coisa muito importante hoje em dia, está muito atual. O tema de segurança está em todo lugar, mas também é uma coisa que exige uma certa expertise em outras áreas, em outros conhecimentos. ADS é meio que a porta de entrada para você começar a se embasar com conhecimento em fotografia, em tecnologia. O YouTube está aí. Tem várias plataformas, mas eu ainda assim, muita gente eu escutei também dizendo, se tu começar a fazer, a consumir conteúdo no YouTube, tu vai começar a desenvolver melhor e aí talvez não precise nem graduação. Mas eu acho que essa história de não precisar da graduação, para mim, nunca colou. Porque eu acho que essa base e o mercado, ele pede isso. Eu comecei a ver muitas vagas, o que é que as vagas estavam, como você falou, né? Tipo, estudar o que o mercado está pedindo para tentar se encaixar naquela realidade. De repente ver qual é a tecnologia que certa vaga que você se identifica está pedindo, não tem esse conhecimento ainda. Vai estudar aquele conhecimento ali, daqui a pouco você vai ter. Daqui a 3, 4 meses, pelo menos, você vai ter uma base já disso daí. Então eu via que muitas vagas exigiam a graduação. Óbvio, você consegue trabalhar sem graduação? Consegue, mas era muita coisa do freela. E eu queria sair do freela, eu estava saindo de um freela, né? Vamos dizer assim. Então, se vou pegar meu diploma, porque aí eu vou entrar como portador de diploma de uma outra faculdade, já consigo um descontinho, né? Porque o diploma dá essa questão, essa facilidade do desconto e tal. Sim. Liguei para a secretaria, tá pronto, pode vir buscar. Aí eu Daqui da Exuda. Aí foi quando a gente caiu nessa história de cheguei aqui e vi a plaquinha lá, coordenação de tecnologia. Ele veio pegar o diploma para levar. De contábeis. Exatamente. Para levar, para poder receber o desconto. Foi. Eu não sabia nem para onde eu ia, na verdade. Assim, eu vim buscar o diploma e disse, a partir desse ponto é que eu vou ver o que eu vou fazer. Porque aí você, com o diploma, seja lá para onde você fosse, você poderia já tirar algumas matérias iniciais. Exato. Eu entrava como portador de diploma, o pessoal sempre dá um descontinho, porque tem essa questão mesmo. No mercado é normal disso daí, dessa questão de graduação. Aí eu peguei o diploma na secretaria, saí do corredor da secretaria, entrei no da coordenação para falar com o Célio, meu coordenador de contábeis. Quando eu entro, tá lá a coordenação de tecnologia antes da de contabilidade. Aí eu falei com o Célio, expliquei pra ele. Sinais. De Deus. Aí eu disse, eu não sabia nem que tinha tecnologia na Exuda. Porque como eu fazia um tempão que eu não estava assim em contato com a instituição e tal, aí eu falei com ele, pode falar com, você mencionou o Jimmy, que era o antigo coordenador. Fala com o Jimmy, velho. Ele vai te explicar a situação, tudinho, vai te dar uma visão do mercado, você vai gostar. Aí eu entrei na sala de Jimmy, foi quase 1 hora conversando. Ania, coitada, que ela não é de tecnologia, sentada do lado. E ele tentando trazer ela pra tecnologia também, mas só na conversa ali e tudinho. E aí, a partir disso, eu disse, não, vou fazer na Exuda, realmente, porque, como você falou... Mas você confiava na instituição? Confiava, tanto que voltei. Assim, eu disse, não, vou fazer aqui porque eu já conheço a estrutura, já sei dos professores como é que funciona. Eu não sabia se o corpo ainda estava o mesmo, porque se passaram vários anos depois que eu me formei. Mas eu sabia também que eu não ia ter aula com os professores que eu tinha antigamente por conta da questão do nicho do curso, né? Sim. Tipo, finanças e a tecnologia são professores diferentes. Exatamente. E aí aconteceu que eu disse, vou me matricular. Eu me matriculei, não tinha nem aberto turma ainda. E uma questão interessante, que a minha matrícula é 1824. Eu me matriculei em segurança da informação. Não abriu turma. Porque assim, eu ainda fazendo a minha análise de mercado dos cursos que tinham disponíveis, eu ainda consegui me identificar mais com segurança da informação do que com ADS. Mas não abriu turma de segurança. É porque é tudo muito novo, né? Exato. Então, até você conseguir fechar a turma, ver o pessoal entender. Exato. Porque às vezes é difícil até de você entender para que lado você vai na área da tecnologia, né? Exatamente. Eu me matriculei em novembro. Mas hoje nós temos, né, Ameliara? Sim. Hoje temos, né? Exatamente. Temos. E aí, quando a Anny viu essa movimentação de vou voltar para a faculdade e tal, ela já é formada em administração, ela disse... ela tinha trancado a administração, ela não chegou a concluir. Se eu quero voltar a estudar, e eu vou fazer gestão comercial para melhorar os processos da oficina. Lá na Exuda tem, então vão entrar os dois juntos. Aí ela se matriculou em gestão e eu me matriculei em ADS. Os dois em novembro de 23. Não tinha nem chance de abrir turma ainda, tipo, não tinha nada certo. Apostou. Apostamos, né? Fomos lá, acho que fomos os primeiros a se matricular nos cursos, cada um. E aí, em janeiro, eu recebi a notícia de que não ia abrir turma de segurança, porque não tinha atingido a quantidade mínima de alunos, mas que ia abrir ADS.
E aí eu tinha duas opções. Ou eu pegava o dinheiro de volta, ou eu migrava para ADS. Eu disse, eu vou migrar para ADS. Porque Vou ver qual é. se eu pegar o dinheiro de volta agora, eu vou ter que esperar mais 6 meses para ver se o curso vai abrir na metade do ano. Então eu já vou ter meio que perdido 6 meses. Que eu podia estar me aprofundando nos assuntos. Vou migrar. E aí migrei, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me identifiquei muito com o curso. Eu tinha meio que um preconceito, vamos dizer assim, com programação. Porque estudando, né, assim, pesquisando, a gente vê que é muito código, muita coisa e tal. Como você falou, é um idioma diferente que a gente aprende. Mas eu me identifiquei bastante, assim. Consegui Quanto tempo de curso, ADS? São 2 anos e meio. Porque é tecnólogo. É tecnólogo, exato. É uma graduação, porque antes usava o termo, sempre usou o termo tecnólogo e as pessoas confundiam com técnico, acham que é um curso técnico. E qual a diferença? A diferença é que o tecnólogo, você tem a formação de graduado, sendo que, por ser mais específico, você é inserido no mercado de trabalho mais rápido, porque você retorna para o mercado de trabalho em 2 anos e meio, em vez de 4 ou 5 anos, para completar a sua formação. Na época que eu fazia graduação, não existia tecnólogo. Você tinha 2 opções de curso. Ou ia para um curso de 5 anos, que era Engenharia da Computação e Ciências da Computação. Ou você iria para um curso de 4 anos, que é o Bacharel em Sistema de Informação ou Licenciatura em Computação, a qual eu sou graduada, sou bacharel em Sistema de Informação. Então, o Ministério da Educação viu a necessidade de não precisar passar por um profissional de tecnologia por tanto tempo. Então, você poderia reduzir o tempo dele na academia para que ele retornasse mais rápido para o mercado de trabalho, mas ao invés de dar uma amplitude de conhecimento, você focava num determinado área, digamos assim. Sim. Então, em menos tempo. Em menos tempo. Aí é o tecnólogo. Tecnólogo, não é técnica. Curso técnico, é um Exatamente. curso... Entendi. Você pode fazer mestrado, doutorado, ele é aceito como uma graduação pode de dar fato. Sequência normal, como se fosse o curso longo de ciência da computação. E também, principalmente para os privados, você conseguir manter um aluno por tanto tempo numa instituição, o índice de evasão também aumenta. Então, com o tecnólogo, é mais fácil fazer com que aquele aluno, de fato, ele se forme. Porque é mais direcionado, é mais focado. E na área de vocês também, querendo ou não, você tem que estar sempre se atualizando, né? Então, tipo assim, você tem a base que você precisa e depois você vai ter que continuar estudando. Exatamente. Né? Exatamente. Sim, aí vamos voltando. Onde é que parou? Aí você começou a ADS, se surpreendeu. Me surpreendi, gostei do curso. Gostou dos códigos, começou a abraçar os códigos. Comecei a abraçar o Python no primeiro período. Graças a Deus foi tudo perfeito, assim. A gente conseguiu desenvolver bem. Aí eu me familiarizei bastante com essa questão de linguagem de programação, tudo, essa questão da lógica em si, né? Até isso, depois que eu percebi um detalhe, que depois que eu comecei a estudar lógica de programação, eu consegui me dar muito melhor nos testes de lógica, de raciocínio lógico, das seleções de vagas por aí. Por quê? Porque meio que entra na cabeça de uma forma mais fácil, de uma maneira mais fácil. A lógica na programação, ela puxa para essa parte de lógica mesmo. Tipo, de você entender por que uma coisa tem que acontecer dessa forma. Eu preciso criar um programa que vai pegar a nota dos alunos e calcular a média. Precisa de uma lógica para fazer isso. A lógica nada mais é do que você seguir instruções, um passo a passo, como uma receita de bolo. Exato. Por mais que tenha lá as entradas, que são os ingredientes, o processamento, que é como a gente vai mexer a massa, e a saída, que é o produto final, que é o bolo, por exemplo, mesmo eu e você e Diego seguindo a mesma receita, o bolo vai sair diferente. Mas não quer dizer que ele esteja mais ruim ou melhor. Exato. Quer dizer que ele pode ser produzido, mas cada um com uma técnica que vai chegar no resultado esperado. Mas cada um tem a forma de aplicar a instrução. Isso. Outro exemplo. Cada um tem sua mão. É isso, exatamente. Por isso que quando a gente vai para a cozinha, mesmo que a gente siga a receita, o tempero é diferente. Exato. Você não consegue reproduzir o tempero, porque cada um tem uma forma de raciocínio lógico seu, individual, ímpar. É igual, vou dar outro exemplo, tomar banho. A forma como você toma banho não é igual a minha, não é igual a de Diego, não é igual a de ninguém. Mas não quer dizer que você toma menos banho. Entendi. Ou toma mais banho do que eu. É a forma como a gente conduz o processo. Então,
quando você exercita isso o tempo todo, é mais fácil de você atingir o objetivo final, que é o resultado, porque você já está com a mente treinada. Uma vez teve um exemplo de um aluno em outra instituição no interior, que eu fui explicar um conceito da programação, que é uma estrutura chamada estrutura de repetição. Então, tudo que está nesse bloco de repetição, você vai repetir. Então, se ele está fora do bloco, ele não repete, ele só executa uma vez. E aí o aluno pegou e disse: professor, então quer dizer, se tiver fora, eu não vou repetir. Não é isso? Eu fiz ele. Mas o meu rodou. Veja, o aluno é afoito também, né? Desculpa. Ele quis dizer que eu estava enganada no conceito. Aí eu fiz, você tá de brincadeira, né? Aí ele fez assim: vem ver. Vem ver. E era que um batente, assim, a estrutura da sala de aula, o professor ficava mais alto, então tinha um batente. Eu só fiz bater o pé assim e voltar. Eu já tinha visto o código, porque eu tinha um olhar treinado, que é onde entra a lógica de programação. A pergunta, ele fez fora da estrutura de repetição. Por exemplo, eu quero saber a idade de 10 pessoas. Esta pergunta, qual a sua idade, ela só apareceu uma vez. Mas a gente podia digitar 10 idades diferentes. Aí a pergunta, ele botou fora, só executou uma vez. Mas a leitura dos valores, ele colocou dentro da estrutura de repetição. Então, mesmo que você perguntasse uma vez, eu poderia digitar 10 idades, por exemplo. E aí, meio que ele quis bular o sistema, mas se você não tivesse a experiência do raciocínio lógico, você ia fazer... Não saberia responder. Como assim? Não funcionou. Ele queria fazer mais a pegadinha com a professora para testar a professora do que realmente fazer acontecer. Ele acreditava que ele estava correto. Que a informação que eu estava dando, ele fez a pergunta uma vez, mas ele pôde inserir 10, 100 valores. Mas porque a inserção do valor estava na estrutura de repetição. A pergunta estava fora. Lógico que só ia perguntar uma vez. Mas a leitura dos valores estava dentro da repetição. Então, se ele estasse 100 repetições, iria repetir 100 vezes. E aí, quando você exercita isso, você começa a ter a experiência, você começa a ter o olhar treinado para aquilo. Por isso que ele diz que consegue entender melhor, facilita ele no momento de resposta, porque eu costumo dizer, é um olhar treinado, porque é a prática. Sim. É a prática. Mas aí, voltando aqui, Di, hoje, atualmente você está estagiando como Data Analytics na Monks Brasil. Isso, exato. Que é uma multinacional do setor de marketing, né? Isso. Onde atua com Tracking Solutions, análise de dados e elaboração de dashboards. Exato. Como foi que você chegou a conseguir essa vaga de estágio? Vamos lá. Antes dela... Em que período? Foi no segundo período. Período. Desde o primeiro período, na verdade, eu sempre fui o teimoso de correr atrás de vaga para ver o que é que o mercado estava querendo, né? Inclusive, eu cheguei até a passar numa fase inicial de uma seleção que eu fiz para um estágio de uma empresa lá de Sorocaba, se eu não me engano. E aí eu recebi o case, né? Que a gente, nessa área de tecnologia, é muito comum. A gente se candidata para uma vaga, eles fazem a sua análise de perfil como uma primeira etapa. E aí você passando desse filtro inicial, eles te mandam um problema para você resolver. E tá aqui o case, resolva. Aí dá um prazo de 2 dias, 5 dias, dependendo da complexidade e tal. Eu recebi esse case e eu não sabia fazer. Não sabia fazer. Eu disse, caramba, velho. Era uma empresa muito boa, assim, pra mim, naquele momento, começar a estagiar no primeiro período ia ser maravilhoso, porque, né, eu comecei agora o curso e já tô estagiando, ia ser perfeito. Mas eu olhei e disse, velho, eu poderia usar vários recursos aqui, inclusive IA, pra me ajudar a fazer aquilo. Só que eu percebi o seguinte, se eu fizer isso aqui, eu tô vendo que quando a empresa ela apresenta esse case no momento da seleção, ela tá te mostrando, o teu dia a dia vai ser esse aqui. Se você conseguir desenrolar aquele case ali de boa, beleza. Tu vai dar consequentemente, conta. O teu dia a dia vai ser bem tranquilo, bem de boa. Eu poderia resolver aquilo ali? Poderia. Mas eu fiquei pensando na frente. Tipo, se chegar lá no momento de eu fazer minha demanda lá e eu travar como eu tô travando aqui agora, porque eu sei que eu não tenho ainda a experiência, né, na área para fazer isso aqui, vai ser pior para mim,
porque eu vou estar me frustrando, vou estar frustrando a empresa também. Eu vou estar meio que tirando a vaga que poderia ser de uma pessoa que já tem experiência para fazer isso, que está esperando por essa vaga de repente. E aí eu parei comigo, com toda a minha vivência, e disse, eu vou abrir mão. Entrei em contato com o pessoal, expliquei, agradeci pela oportunidade, mas percebi que o passo que eu estava tentando dar naquele momento, acho que foi mais ou menos essas palavras. Eu percebi que o passo que eu estou tentando dar nesse momento é maior do que minhas pernas. Então eu prefiro abrir mão da vaga para que outra pessoa possa chegar e contribuir melhor com a empresa e com ela também, crescer também dentro da empresa. E numa outra possibilidade mais para frente, de repente, eu me candidato novamente e tá tudo bem. E aí o pessoal respondeu agradecendo pela transparência, inclusive, porque geralmente não é isso que o pessoal faz. O pessoal mete a cara e vai lá e, enfim, quer arriscar. E então foi bem tranquilo assim nesse sentido. Eu consegui participar desse processo, tive essa experiência, mas não fui adiante, né? Eu disse, vamos parar por aqui. Fiquei triste no momento e tal, mas eu pensei, não, daqui a pouco vai chegar a oportunidade, vai chegar o momento certo e eu vou conseguir ingressar no mercado. E aí, no começo do semestre, eu falei segundo período, mas foi na verdade terceiro período, que foi no começo desse ano, de 2025, que eu comecei a estagiar na Monks. Eu estava no segundo período, no ano passado, em setembro. Lembra que eu falei do escritório de advocacia que eu trabalhava? Voltou para a minha realidade nesse momento, porque surgiu uma vaga no TI lá. E aí, uma amiga minha que trabalhava comigo lá, desde aquela época de 2019, da contabilidade, perguntou, tu não quer colocar teu currículo não, para ver se tu entra e tal? Eu disse, quero. Aí eu me inscrevi na vaga, fui aprovado na vaga, passei. Foi bem interessante porque lá na Queiroz eu fazia suporte de sistemas. Então eu mexia nos sistemas que eu já mexi lá atrás. De certa forma eu já tinha uma facilidade para trabalhar ali. Tinha um domínio, porque né? eu já tinha visto toda aquela ferramenta de cabo a rabo ali, só que do lado do usuário, né? Na frente do computador. E agora eu meio que estava me preparando para ver o back de tudo aquilo ali. Tipo, para ver as configurações, ajudar o usuário a mexer no sistema, fazer configurações e tudo mais. Então esse retorno para a Queiroz foi bem massa, porque me trouxe de volta para o mercado. Vamos dizer assim, porque eu estava fora do mercado formal, vamos dizer, desde 2019, né, quando eu tinha saído do mercado de trabalho. E retornar na Queiroz foi massa porque eu tive um ambiente muito acolhedor, porque eu já conhecia as pessoas que estavam lá. O cara que era o meu coordenador, quando eu voltei, era o analista do TI, quando eu saí do escritório. Então ele veio crescendo dentro da empresa, me acolheu de braços abertos, eu tive muita liberdade para trabalhar dentro da empresa e tal. Foi um momento muito massa para mim dentro da Queiroz Cavalcante, porque eu pude colocar em prática muita coisa que eu estava aprendendo já dentro do curso. E aí eu entrei lá em setembro. Quando foi em dezembro, eu sempre fui muito inquieto, né, Amélia? Estava eu pesquisando vagas no LinkedIn e apareceu uma vaga lá para analista de dados, o estagiário lá na Monks. E desde que eu estudei as cadeiras de dados aqui na Exuda, eu me apaixonei pela área de dados, assim. Banco de dados 1 e 2, pra mim, foi as melhores cadeiras pra mim. Eu disse, é isso que eu quero fazer. Cheguei até pra Sávio e disse, Sávio, eu vou querer seguir a carreira de dados. Aí ele ficou bestalhado, né? Sávio é É o o professor de banco de dados. Ele ficou abestalhado. Domingos Sávio. Você vai gostar. Domingo, os alunos chamam você vai gostar muito, é muito bom e tal. E uma das coisas que ele fazia, que eu achava muito interessante, quase todo começo de aula ele chegava pra gente, antes de começar o conteúdo, ele abria um site lá e dizia, tá vendo essa vaga aqui, por exemplo, engenheiro de dados. Essa vaga aqui, para assumir essa vaga, você precisa conhecer isso, isso e isso. Você vai ter um salário de tanto e tal. Ou seja, quando terminar esse semestre, vocês já vão poder ingressar numa vaga como essa. Então ele meio que dava aquela provocada. E costuma começar com quanto valor para... Aí varia muito em relação à região, em relação às empresas, de fato, em relação ao cargo que você está assumindo. Nesse primeiro estágio, que foi na Queiroz, quando eu tive esse retorno para o escritório, a minha bolsa de estágio era de R$1.000. Na verdade, era R$900 a bolsa e tinha R$100 de ajuda de custo. Pra mim tá tudo bem, porque é o meu passo inicial aqui. Eu preciso realmente dar esses passos para trás, vamos dizer assim, se eu for comparar o valor que eu recebia na fotografia. Eu preciso dar uns passos para trás para poder ingressar, para depois começar a caminhar novamente para frente. Sim. De setembro até fevereiro, eu fiquei na Queiroz. Quando apareceu a vaga, né, em dezembro lá da Monks no LinkedIn, eu me candidatei, recebi o case lá, o problema para resolver. Consegui resolver. Então
Então, para mim, sem IA, e para mim isso já foi assim muito construtivo. Eu até conversava com o Ana e dizia: se eu chegar no final e não passar, para mim já foi massa, porque eu tô vendo que eu melhorei em relação ao primeiro processo que eu tive. No primeiro, eu abri mão da vaga porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer. Nesse segundo, eu não só consegui fazer, como estava seguro do que eu estava fazendo. Então, massa. Já vi que a faculdade estava dando certo. E não somente a questão da faculdade, até um ponto que vocês conversaram e eu estava com um detalhezinho para também falar, que o curso tecnólogo ele é curto e depois a gente precisa se aprofundar. Depois não, durante o curso. Tem que estar sempre se atualizando, você tem que estar sempre. Eu costumo dizer para o pessoal que a faculdade é como se fosse um slide com tópicos. Você vem para cá para ler os tópicos. Mas o aprofundamento de cada assunto daquele ali você que tem que fazer. É lendo livro, é pesquisando, é vendo vídeo no YouTube, é fazendo curso por fora, mas é você que tem que fazer. Participando de projetos. É você que tem que colocar a mão na massa, entrar na vitrine, né? Se amostrar no sentido exato da palavra, de se mostrar de fato, para poder buscar esse conhecimento e adquirir o aprofundamento que você precisa para poder entrar no mercado. Então veio o case da Monks, eu fiz, mandei, passei para entrevista. Passei na entrevista. Passa a ganhar um pouco mais como estágio ou continua sendo a mesma? Nesse estágio, eu tive um aumento de R$700. A bolsa passou para R$1.700. Na verdade, era R$1.600 e tinha mais R$130 de auxílio home office. Quantas horas por... 6 horas por dia. E esse estágio ainda foi melhor em questão de estrutura no geral, porque foi um home office, né? Eu recebi todo o material em casa. Que é o que todo mundo almeja, né? Às vezes você vai entrar para o curso de tecnologia, você acha que... Primeiro período, eu até digo, primeiro período você já pode conseguir um estágio, não tem problema nenhum. Vai de acordo com os requisitos que a empresa exige. Porque as pessoas acham que você tem que estar no terceiro, na metade do curso. Não, primeiro período você já tem a possibilidade de estagiar. Mas eles acham que inseriam na faculdade, automaticamente o seu trabalho vai ser home office. Entendi. Não é bem assim. E não é bem assim. Entendi. E você acha que, por exemplo... esse estágio, por mais que o valor que você esteja ganhando aí seja no mercado, paga para um estagiário, mas essa sua experiência vai fazer com que você ganhe mais lá na frente depois de você se formar? Ele já está fazendo, na verdade. Já está fazendo. Eu vou te responder isso daqui a 2 minutinhos, mas eu queria colocar 2 pontinhos pro que tu falou, que eu acho muito interessante, Amelera. Essa questão de... muita gente eu vejo falando, eu tô no primeiro período, ainda tô verdinho, não vou correr atrás de estágio agora. Aí eu falo, tu tem que estagiar enquanto tá na faculdade. Porque depois que se formar, se não tiver estagiado, vai concorrer para a vaga de júnior, que é o nível inicial, vamos dizer assim. E júnior eles pedem pelo menos 6 meses de experiência, dependendo da empresa, 6 meses a 1 ano. Como é que você vai comprovar a experiência na área se você tava verdinho e nunca estagiou? Então, corra atrás, vá lá, né? Eu acho que estágio faz toda a diferença na vida de um profissional. Pois é, com certeza. Né? Porque, assim, até para quando você entra no mercado de trabalho, você tem um mínimo de experiência, você já conhece algumas pessoas, ele abre os seus olhos para começar e você começar do zero, sair da faculdade, não fiz nada. Qualquer outra pessoa que fez qualquer besteira já está sofrendo. Exatamente. E assim, além, não só você adquire experiência, Lu, mas como você começa a aprender também postura, comportamento, trabalhar em equipe. Hoje as empresas, elas já começaram a perceber que a parte técnica eles podem ensinar. Exato. Mas comportamento não. Inclusive... Que é aquela história do hard skill e soft skill. Exatamente. Então, você não tem como moldar uma pessoa, porque ela já veio com o seu caráter formado, sua personalidade formada. Técnica é conhecimento, você pode ensinar. E aí, eu até pegando esse link, o fato desse quadro, não é quadro, mas esse formato também do ExudaCast está trazendo aluno para cá, que está aqui com sua história, com você hoje, é uma forma também de dar oportunidade do aluno da faculdade tá aqui se expressando, falando um pouco da sua vida profissional e tendo essa experiência que muitas vezes você, enquanto um CEO, você na sua área, vai precisar fazer dentro do seu trabalho, se comunicar. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê profissionais de várias áreas participando de podcast, seja num podcast nichado, seja num podcast mais aberto. Então, assim, por exemplo, você está aqui hoje
se daqui a 4, 3, 2 anos você está na Monkeys ainda e vocês vão... eu quero entrevistar o analista de dados da Monkeys e tal. Você vai para um podcast falar da sua área, você já tem um mínimo de experiência. Você veio aqui, você veio no podcast, você sabe como funciona, né? Você não vai ficar tão envergonhado mais na frente das câmeras, você já tem essa noção. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo, trazer alunos para cá, para o nosso podcast, também é uma forma de dar um pouquinho de experiência para essas pessoas que querem ter. Né? Porque cada vez mais comum a gente vê podcasts institucionais. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Um outro ponto que eu queria falar era sobre essas soft skills, né, que você falou. Acho que é muito importante isso daí, porque quando eu decidi que eu ia fazer o curso, o meu grande medo era: quem é que vai querer contratar um velho de 40 anos? Porque, tipo, quando eu me formar, ano que vem, eu vou estar com 40 anos. Eu fiz 39 anos mês passado agora, recente. Inclusive, até eu preciso, às vezes... Você fala assim, velho pra quem acabou de se formar. Não sou mais um boyzinho de 17, 18 anos. Porque, assim, quando eu saí do mercado lá em 2019, a estrutura que a gente tinha, a ideia que a gente tinha era muito assim, tipo, as pessoas, a partir de 40 anos, o mercado já não quer mais. Era aquela coisa que, tipo... Ultrapassado. Tá ultrapassado. É tarefa. Por mais que você tivesse se mantendo atualizado, estudando, se aprofundando, tá numa empresa com 40 anos, meu amigo, se agarre aí, porque você vai se aposentar nela. Mas eu acho que isso é muito do passado. Exato. Não, mas exatamente. é isso que ele tá dizendo. Meus pais, naquela época o pessoal tinha essa ideia. Hoje, eu costumo dizer que o pessoal de 40 são os novos 30. Eu me sinto boizinha. Eu me sinto novinha. Nunca me senti tão preparada. Não trocaria pelos meus 20. Pois é. De forma alguma. E aí, o que é que acontece? Esse momento de transição de carreira, ele vem me ajudando bastante, porque justamente quando a gente vem transitando, a gente traz com a gente tudo que a gente viveu na vida. Tipo, de todas as áreas. Tudo. Inclusive daquelas experiências que não foram tão legais. Lembra que eu falei da empresa lá, que eu passei 3 meses e não foi uma coisa muito boa. Mas até daquilo ali, a gente tenta arrancar um certo aprendizado para que isso sirva como base mais pra frente. Então, a minha experiência como... Eu já fui caixa de banco matriz, eu já trabalhei com telemarketing, eu entregava almoço com a minha mãe, eu trabalhei com a oficina, com fotografia, com financeiro, com contabilidade, e agora eu tô na tecnologia. Mas pô, o que é que tudo isso tem a ver no momento que tu tá agora? Tem tudo a ver, porque as situações acontecem com a gente e a gente já consegue dizer, não, isso aqui eu consigo parar, raciocinar, pensar com calma. Já aconteceu comigo antes uma situação parecida, então eu sei como é que eu desenrolo isso daqui. Você vai lá e consegue desenrolar. Experiência de vida, né? Exatamente. Repertório. Experiência de vida. E é uma coisa que hoje, agora eu já consigo perceber que o mercado de tecnologia, ele não tem meio que esse preconceito de tu tá com 40 anos, tá descartado. Não tem. Porque muitas vezes, como a Melhora falou, as empresas estão procurando justamente essa soft skill. É essa postura que a pessoa tem, essa capacidade de lidar com pressão, resolver os problemas, mediar conflitos, trabalhar em equipe, ter o pensamento analítico, resolver, tomar decisões rapidamente. Nisso a fotografia me ajudou em muita coisa nisso, porque a decisão é muito rápida, os momentos acontecem. Ao vivo, né? Se você vê uma coisa que, caramba, aquela foto ia ficar massa, se você viu um momento acontecendo, é porque você já perdeu ele. Você tem que ter registrado aquele momento ali. Então, tipo, essa celeridade de você estar sempre ligado e tal, isso ajuda muito hoje em dia. Então, você tem visto que não é só a geração Z que a área de tecnologia está em busca. Não. Pelo contrário. Vamos explicar melhor o que é soft skill? Você tem como explicar? Consigo explicar. Eu sempre separo assim, que o hard skill é aquilo que você senta numa cadeira para aprender olhando para uma tela ou para um professor. É uma coisa que você aprende com uma aula, vamos dizer. É a parte técnica. É a parte técnica. E o soft skills é aquilo que tu traz da tua vida. É a tua personalidade, é a forma como você trata com as pessoas. Mas um idioma, alguma coisa assim do tipo, entra onde? A programação? Como soft skill, hard skill, por seria exemplo. hard skill. Hard tipo, skill. em inglês você fala, por exemplo. É uma hard skill. É uma hard skill. Tá. É isso. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de soft skill. Comunicação. Por mais que existam cursos de comunicação e persuasão, por exemplo, como a gente vê por aí, a pessoa pode sentar lá, pode assistir o curso e tudo mais, mas se ela não conseguir desenvolver aquilo internamente,
não vai virar um aprendizado para ela, entendeu? Então tem essa separação assim. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Também entra nessa questão, né? De soft skills. De soft skills. Eu costumo dizer, porque às vezes a gente tem que confundir. Aí uma vez eu pergunto, meu esposo ele é mais introspectivo. E ele também é da área de tecnologia e fez transição de carreira. E aí eu pergunto, ele queria fazer o curso de melhor abordagem, comunicação e tal, para ele se soltar mais. E aí eu disse a ele, você me acha uma boa comunicadora? Ele, excelente. Eu fiz, pronto, eu sou péssima vendedora. Péssima vendedora. E aí ele fez, impossível, se você comunica bem, como é que você não sabe vender? Eu fiz, a comunicação me ajuda se eu quiser aprender a vender. Porque eu já tenho, vamos dizer, um passo à frente. Mas não quer dizer que por eu saber me comunicar, eu sei vender. São técnicas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E para te responder a pergunta que você fez, se essa experiência na Monks já me ajudaria no mercado, falei, já está ajudando, a resposta é que eu já não estou mais na Monks. Ontem eu encaminhei o material para eles mandaram o código lá para receber todo o material de volta e tal. Eu tô começando o dia 18 na Century, como analista de dados. E tô falando para vocês aqui em primeira mão, é uma surpresa que tá sendo revelada. Que legal. Então, ou seja, o mercado já tá de olho em você. E a pergunta, estágio ou funcionário? Ou efetivo? Efetivo. Tá vendo? Olha aí, então isso é muito legal pra quem tá assistindo a gente até agora. Olha aí, ainda nem se formou, tá no quarto período, tá quase lá, mas já tá entrando no mercado de trabalho com o pé direito, né? Então, pro pessoal que tá assistindo a nossa conversa aqui até agora, é importante o pessoal entender. Veja, ele tá falando toda a trajetória dele pra gente chegar aqui e as pessoas entenderem que você pode sim, ainda tá finalizando a sua faculdade, a sua graduação, se você tem resiliência, se você corre atrás, se você vai atrás de um estágio, se você é interessado, comprometido, já entrar no mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que muita gente, tá de olho, afinal de contas. Exatamente. Né? É um trabalho, é um mercado de trabalho que só surgem oportunidades até então. Então já aí, já está começando com o pé direito antes de se formar. Exato. Já está. Ó, cara. Não, foca no rapaz e na felicidade de quem foi contratado. Vocês são ótimos, gente. Maravilha. Tô muito feliz por você. Sério mesmo. Obrigado. Sério mesmo, porque assim. É bom demais você saber, pô, ainda nem me formei, você já vai para o mercado de trabalho com menos peso, né? Pois é. E o que você diria para os seus amigos que ainda não estão estagiando, que ainda estão correndo atrás? Não fique pensando que tá verde, porque tá no primeiro período, ou no segundo, ou seja lá em que período você tiver. Tá na faculdade, é o momento de estagiar. A empresa, ela não vai te cobrar uma coisa que você não sabe, ela tá ali para te ensinar. Você entrando como estagiário, você tá entrando para aprender a demanda. As empresas sabem disso. Ela não vai cobrar nunca do estagiário algo que ele não possa entregar. Até porque, para você começar a fazer demandas, você precisa passar por todo um treinamento dentro da empresa. Então, não deixe para depois, não. Vá atrás, foque, porque vai conseguir, vai aparecer a vaga. E você, enquanto aluno, o que é que você tem a dizer sobre o curso de análise de desenvolvimento de sistemas aqui da Faculdade Exuda? Cara, só tenho a agradecer. Assim, o curso, ele é excelente. Eu não conheço a estrutura de outros cursos em outras instituições, mas já ouvi pessoas falando que nós temos a mesma estrutura de curso de outras instituições, vamos dizer, concorrentes, posso dizer assim, daqui da cidade, que tem valores bem mais altos do que aqui, inclusive, mas que a grade do curso e os professores são altamente qualificados, tanto aqui quanto lá também. Então, o curso... Você paga menos por um serviço tão bom quanto. Exatamente. É aquela coisa. Se você pode pagar um pouquinho menos para ter um serviço bom, dá para pagar. Então, vamos aproveitar dessa parte também. Mas, assim, a estrutura da Exuda, eu não tenho o que falar. Se é boa, é claro que é, porque eu estou aqui a segunda vez. Não tinha como eu dizer que é algo diferente disso, né? Realmente é uma instituição que me abraçou lá atrás. Eu fiz muitos amigos aqui, tanto colegas de classe como professores também. E voltar para cá é bem massa, assim, ter essa voltar para esse universo, vamos dizer assim, depois de tanto tempo de ter terminado a graduação, voltar para isso tem sido muito positivo para mim. Eu abri a minha mente, assim, eu sempre fui muito de estudar, não só na faculdade, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então,
tá aqui dentro novamente está sendo bem positivo. E quando a gente vê o retorno disso, com essas conquistas que a gente vem percebendo, primeiro... Ser efetivado antes de se formar. Pois é. Para com isso. Mas enfim, só tenho assim a elogiar realmente o curso. Eu acho que a estrutura é muito boa, a grade, assim, os professores são excelentes. A gente tá com muitos professores novos agora também, que trouxe um respiro assim para a cabeça da gente com novas metodologias também. Isso é muito importante. Tá bem massa. E passa pela cabeça, quem sabe um dia lecionar? Uma coisa por vez, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas a minha esposa, que eu já falei muito nela hoje, me apaixonar. Ela vive dizendo, eu acho que tu se daria bem como professor, porque tu explica tão bem, tu fala tão bem, não sei o quê. Eu não sei. Olha isso. Eu ainda não me vi. Anne, né? Anne, pelo amor de Deus, não me traz essa não. Mas um bom companheiro, às vezes, faz despertar algumas coisas, enxerga na gente. Que a gente não percebe. Exatamente. Né? Muito legal. Eu sou, assim, bem aberto a essas possibilidades. Eu não sei o que é que daqui a 5 anos o futuro me reserva. Até porque dentro de tecnologia tudo acontece muito rápido. E eu tô vendo isso acontecendo, assim, na prática comigo. Mas eu não descarto essa possibilidade. Não sei, sinceramente, talvez, né? Quem sabe aí? Vamos ver. Ameliara, obrigada pela indicação, por ele estar aqui, né? Explicando um pouco dessa vida, de todos os perrengues e não perrengues passados. Então, eu acho que é muito válido a gente escutar a história dos nossos alunos e ainda mais um aluno que está feliz aí com um spoiler desse, né? Maravilhoso, que foi efetivado. A gente só espera que você cresça, Amém. Se sinta cada vez mais bem-sucedido na sua área, esteja sempre em mente que a Exuda está de portas abertas, porque cursos não faltam por aqui. Inclusive, quem quiser aí se matricular no curso da área de tecnologia, passa no nosso site www.exuda.edu.br. Vai lá. A gente tem tantos cursos, o importante é estar sempre estudando, se retroalimentando. Verdade. Né? Porque aí as coisas acontecem. Canaliza essa energia para os estudos que depois vai vindo, né? O que tiver que vir. Com certeza. Algumas palavras finais? Só agradecer mais uma vez pelo convite. A ideia de trazer alunos, né? Como a gente mais cedo pensou na ideia de o aluno conte sua história, é que as pessoas percebam que é possível e que depende de você. E que a gente traz tantos especialistas na área, mas para que esses especialistas na área estejam aqui presentes, em algum momento eles foram alunos também. Então, a gente dividindo os nossos problemas, nossos acertos, nossos erros, faz com que você tenha um despertar também. Eu nunca tinha pensado, eu poderia ter feito esse caminho. Então, nada melhor que a gente dividir essa experiência para vocês entenderem também que é possível você trilhar sua carreira também e precisa começar, de alguma forma. O primeiro passo precisa ser dado. Exato. E aí, a gente trazendo essa linguagem, gente como a gente, né? Então, você vê hoje um especialista falando de uma determinada área e em algum momento ele foi aluno, precisou errar, precisou acertar e por isso faz ele um especialista em uma determinada área, né? E se você aí é aluno da Exuda e quer contar um pouco da sua história, se você quer ter a experiência de bater um papo no podcast, já para falar assim, eu tive a experiência de estar no podcast, quero ver como é que tá minha oratória, quero ver se eu consigo me soltar, quero ver se eu fico nervoso, aproveita essa experiência. Não é qualquer faculdade que te dá essa oportunidade de você estar aqui sentado e sabatinado, entre aspas, né? Porque é um bate-papo muito leve. Então, assim, manda um e-mail pra gente, exudacast@exuda.edu.br, exudacast@exuda.edu.br. Fala assim, eu sou aluna aqui da faculdade, faço tal curso, tal turno, quero contar um pouco da minha história, deixa seu contato, que a gente entre em contato com você, a produção, e quem sabe não é você o próximo a estar aqui contando um pouco da sua história, da sua vivência. Se quer sugerir algum tema que você queira falar, ou se você preferir, vai seguir a gente lá no nosso Instagram, @exudacast, manda um direct, fala assim,
quero contar a minha história, quero ser entrevistado no podcast, no ExudaCast. Vamos falar um pouquinho de transição. No caso dele foi um pouco sobre transição de carreira, né? Isso. Mas se você tem algum outro tema que você queira falar, tamo aí. Quero que você se sinta pertencente. E a gente juntos vai escolher alguma coisa muito legal pra gente conversar por aqui. Aproveita as oportunidades da vida. Quer deixar alguma mensagem final? Fica à vontade. Só dizer ao pessoal assim, que muita gente pensa que é fácil. Tecnologia, tá chovendo vaga, vou entrar, vou conseguir rápido. Não é fácil. Mas é difícil, na verdade. Mas se você fizer o caminho certinho, estudar, se aprofundar, vai se tornando mais fácil e você vai conseguir sim. É isso aí. Todo mundo pode conseguir. Vamos mandar aquele tchau coletivo? Tchau, gente. Valeu. Galera. Se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Tchau.